Audiência de instrução e julgamento, processo de autos número 51.2370052/2019. Propósito da presente audiência, oitiva de testemunha da parte autora, arrolada pela parte autora, duas testemunhas arroladas pela parte dela. Antes de iniciar a instrução, doutores, pergunto se há possibilidade de acordo, já foi apresentado isso, certamente, mas a tentativa de renovação. Estamos por parte da ré, infelizmente não. Não? Muito bem, então vamos à instrução, então. A primeira testemunha, falada pela parte autora, reside no exterior, não é isso? Já está na... Daniela, Os senhores conseguem ver? não consegue nos ouvir? Sim. Tá bom, excelência. Muito legal. Sim, muito bom. Daniela, a senhora me escuta bem? Sim. Tudo bem. Daniela, a senhora foi arrolada como testemunha nesse processo pela Daniele. A senhora é amiga íntima dela? Sim. Sim. Eu vou ouvir a senhora, já que tem amizade íntima, como informante. Pergunto à senhora o que sabe dos fatos que teriam ocorrido no dia 6 de dezembro de 2018. Sim, eu estava com ele no dia, nós saímos do trabalho, a gente trabalhava juntas há anos, na Assembleia Legislativa, nós saímos do trabalho e fomos em direção à casa na Rua Rio de Janeiro. A gente passava pela Rua São Paulo todos os dias, que era o caminho do trabalho. No dia a gente saiu do trabalho, estava indo na São Paulo para entrar pelo Shopping Cidade e ir para casa. Quando a gente passou pela obra, a calçada estava aberta, todas as pessoas passando, normalmente caiu uma ferramenta, que era um ferro, no braço dela. Poderia, inclusive, ter caído em mim também, mas caiu nela e machucou, rasgou o braço dela. Isso Na foi obra, na calçada? na calçada, sim. Tinha a obra ocupando parte da calçada e outra parte estava livre, pessoas passando. Normalmente era assim, a gente passava lá todo dia tinha gente circulando normalmente. A calçada que estava interditada? Não, Ah. não estava interditado. As pessoas Aí, passam normalmente. tá, então caiu um objeto lá da construção e atingiu o Sim, braço dela, é isso? sim, caiu de cima. A gente olhou para cima na hora, viu uma pessoa olhando, na hora a pessoa saiu e escondeu. E o que Nisso, aconteceu com o braço dela? Machucou? Como é que foi? machucou, fez um corte no braço e a gente até tirou foto, fez um corte, sangrou. E poderia, né, ter infeccionado, a gente não sabe o que poderia ter acontecido, mas cortou e sangrou assim na hora, imediato. Ela foi para o hospital? O que foi? Então, ela foi para o hospital. A gente, na hora, ela entrou tinha uma entrada assim, que é para recepção, ela entrou para recepção para procurar alguém, não tinha ninguém na recepção, aí ela esperou uns minutos, não apareceu ninguém e a gente decidiu ir embora. Ela pegou o objeto, levou o objeto com ela, e a gente entrou pelo shopping cidade, que normalmente a gente pegava o elevador para sair no Rio de Janeiro e ir embora. Quando a gente entrou no elevador, tinha um casal, né, mais velho, e o casal falou, olha, tá muito feio o seu braço, tem um corpo de bombeiros aqui no shopping, vai lá que eles atendem você. Aí ela foi no corpo de bombeiros, eles atenderam, fizeram um curativo, ela requisitou se tinha algum comprovante do atendimento, mas eles falaram que não podiam apresentar comprovante só diante de ação judicial. Aí a gente decidiu voltar no móvel para ver se conversava com algum responsável. A gente voltou. Quando a gente voltou, aí tinha um homem, eu não sei se era funcionário da obra ou da igreja, mas aí tinha um homem colocando estamos rolando a calçada. Ela conversou com ele e perguntou a ele quem era o responsável. Ele informou na época que acho que era o pastor Rogério.
e perguntou se o responsável estava lá, falou que não, e o homem não deu nenhuma assistência, assim, só continuou aí sim isolando a calçada. E pegou a ferramenta dela, que estava na mão dela, ele pegou e ficou com a ferramenta. E aí, como eles não deram assistência nenhuma, aí a gente foi embora. Doutor? Sim, estou bem esclarecido, mas a pergunta é: a passagem era diária? Todos os dias vocês passavam por aquele... Todos os dias. E essa obra durou muito tempo. E a gente passava por essa rua pelo menos 2 vezes por dia, às vezes mais. E quase sempre, assim, vez ou outra, que eles estavam fazendo algo muito específico, bloqueava, mas geralmente, praticamente diariamente, tinha passagem do lado da obra. Perfeitamente. Obrigado. Doutores, tem perguntas? Sem perguntas. Sem perguntas? Daniela, muito obrigado. A senhora está dispensada, viu? Obrigada. Edilson Ricardo Freitas. O senhor foi arrolado como testemunha nesse processo e antes de iniciar seu depoimento, eu tenho de perguntar se o senhor tem algum parentesco, alguma relação com alguma das partes. Tem algum interesse nessa demanda? Serão feitas algumas perguntas ao senhor. Se o senhor falar a verdade e falar alguma mentira, poderá ser processado por falso testemunho. O que o senhor sabe sobre esses fatos aqui narrados? O senhor sabe do que se trata, né, esse processo? O que o senhor sabe dizer? É uma ação da senhora Daniela. Sim, mas o que o senhor sabe sobre esses fatos? O senhor presenciou os fatos? O senhor estava lá no local? Não? O que o senhor sabe dizer? Não, Nada? O senhor foi arrolado aqui para certamente para falar alguma coisa sobre esses fatos, não? sim. O que o senhor sabe dizer? Eu era engenheiro auxiliar, Não, o responsável da obra. sim. Na época eu trabalhava na instituição. E é uma obra que todos os dias eu estava nela, até porque lá é o posto de trabalho, é uma instituição religiosa e o escritório de engenharia funcionava naquele endereço. Isso aí. O senhor ouviu, chegou a ver os fatos, o que aconteceu? Não, Não sabe não. se ocorreu ou não? Tem como dizer? Sim, porque todos os dias eu estava na obra e os colaboradores, eu perguntei a eles durante todo o período da obra se houve alguma incidência, nunca foi relatado nada para nós. Então ninguém relatou para você. Você já bem disse, você acompanhava essa obra esporádica ou rotineiramente? Todos os dias. Todos os dias. Os procedimentos de segurança foram implementados Todos. na obra da fachada. Sim. Essa obra tinha algum tipo de proteção? Você poderia dar melhor prejuízo? Sim. Se existia sinalização? Na época, nós optamos em trabalhar com um andaime multidirecional, que é um andaime que nós chegamos à conclusão que ele traria mais segurança para a obra, por ser um andaime mais fácil de ser trabalhado, porque ele não tem nenhum elemento de interrupção na área de serviço, ele é um andaime todo livre a cada nível, e nós adotamos por colocar tapões a uma altura do chão até 5 metros, exatamente para evitar qualquer tipo de incidência, se porventura acontecesse qualquer coisa, esse tapões faria o trabalho de proteger. E o andaime, ele tinha, além disso, tinha rodapé, que protegia todos os níveis, tinha piso, todos os níveis. Além disso, tinha tela de proteção para evitar qualquer risco de cair alguma ferramenta no gradil público ou no passeio. Então, foi adotado todas as medidas de segurança Havia sinalização? o tempo todo. Autorização dos órgãos públicos? Você poderia citar algum órgão público que estava lá, inclusive fazendo vistoria? A BH Trans, por exemplo, no dia que a gente precisou fazer o transporte dos equipamentos, que eram peças maiores, para fazer a montagem do andaime, foi feito a escolta pela BH Trans, eles fizeram toda a proteção, sinalização.
Só uma coisa, só para aproveitar aqui. Ah, nesse local, a calçada estava interditada ou não? Quando foi feito o transporte das peças, sim. Durante a obra, a prefeitura liberou o espaço do passeio, pelo fato do passeio ser um passeio largo. Mas isso seguiu as normas regulamentadoras? Sim, o projeto, inclusive, foi apresentado à prefeitura, foi aprovado esse espaço para passagem de pedestre por segurança. Ok. Existia diário de obra, vocês faziam os registros? Sim, Houve algum incidente ou acidente com algum colaborador, terceiros? não. Ou vocês tomaram conhecimento como responsável técnico da obra sobre algum incidente ou acidente com algum transeunte, ou um terceiro na rua, passando? Não? Por último, excelência, só porque constava nos autos, a altura dessa fachada da igreja, você sabe mais ou menos quantos metros, como engenheiro? 24 metros, Isso corresponde a quantos andares, aproximadamente? 8 andares. 8 andares. Excelência, estou satisfeito. Não se entende, né? Sim? Vou resumir. Não? Você vai, Excelência, estou satisfeito. vai desistir da... Está. O senhor está dispensado, né? Obrigado. Esperando, então, a dispensa da segunda testemunha da parte ré, ouvido, então, as duas testemunhas, da parte autora e da parte ré, não há mais o que apto a praticar em audiência de instrução e, então, vou oferecer o prazo para alegações finais pelas partes. Excelência, a única diligência, se fosse possível ser feito, na inicial, eu solicitei um ofício ao setor de bombeiro civil, do Quixote, para entregar um relatório de atendimento dele. Porque eu tive a diligência junto aos setores, não entregaram, né, sobre a alegação de que são mediante a solicitação judicial. Então, essa diligência. Excelência, pela ordem, pela infraestrutura, salvo melhor juízo, esse juízo já havia interferido. Exatamente isso que eu vou analisar nos autos, exatamente para não... Sim, mas ele já foi apreciado, Já né? foi, Então, eu verifico que a questão já foi apreciada nos autos, de sorte que já decidida, já repus a matéria, não entendo que há fato novo para revisitar nesse estágio. E assim, como já dito, será então agora aberto o prazo às partes para alegações finais, prazo comum de 15 dias, e após a conclusão para a sentença.